A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui para o culto de domingo e o primeiro domingo de maio, né? Em tese seria, não seria ceia ainda não, né? Ceia seria no outro, mas véspera de domingo de ceia. E nós estamos aí para buscar a presença de Deus ainda nesse formato online, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta confusão política, social, na saúde, nós, em tantas informações, tantos fake news, tantas roubalheiras, tantas confusões, mas nós mantemos o nosso caminho cristão, e isso tem me preocupado muito nesse tempo. Eu tenho tentado encontrar o caminho dessa compreensão, o caminho dessa verdade de como nós vamos sobreviver espiritualmente a tudo isto. E hoje, especialmente hoje, eu gostaria de falar, será um sermão ou uma pastoral diferente do que eu venho fazendo. Hoje eu quero falar sobre um tema, então não será um sermão expositivo como eu venho fazendo. E o tema é: como é que nós estamos? Como é que está o seu coração? Como é que estão os nossos alvos? Como é que estamos diante de tudo isso? A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é a postura do que foi chamado por Deus. Eu e você temos um chamado, e isso tem dilacerado a minha alma nesse tempo. Eu tenho estado preocupado, eu tenho orado por vocês, pela Igreja Batista Nacional Ebenezer, pelos cristãos que eu conheço, por aqueles que acabam tendo acesso a esses vídeos, a estas pastorais. E aquele que foi chamado por Deus, ele precisa manter uma postura. O profeta Isaías, no capítulo 52, no verso 11, ele escreve: Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levai os vasos do Senhor. Então você que foi chamado para vaso do Senhor, que leva os vasos do Senhor, precisa ter uma postura diferente nesse tempo. Eu tenho meditado em uma realidade agora terrível desse tempo. Eu tenho me lembrado que quando Adão e Eva pecam, transgride, rebela no Jardim do Éden, a primeira coisa que eles fazem é se esconderem. Então tem sido muito fácil se rebelar nesse tempo, porque nós já estamos escondidos. Para alguns da igreja, já fizeram mais de 30 dias que vocês não nos veem fisicamente. E aqueles que tinham faltado o culto, enfim, já é um tempo, você já está escondido. Está muito fácil você rebelar-se no seu coração, você desacreditar de autoridade espiritual, da Bíblia como regra de fé e prática, do princípio espiritual que rege a existência, do Deus eterno, que não tem o inocente por culpado, muito menos o culpado por inocente. Você precisa manter a sua postura de chamado de Deus. Lembra das vigílias? E essa semana eu estava como salmista, lamentando o tempo que eu subi ao templo. E lembra das vigílias, quando nós orávamos por seu chamado, por sua vocação, que você vinha aqui à frente, e você chorava, você ajoelhava nesse altar. Mas agora, pela ausência, pela distância, pela não visualização das figuras de autoridade, do contato diário, você simplesmente tem se rebelado, brincado, zombado, se esquecido de que de todos os nossos atos, todos os atos do chamado de Deus, terá juízo no dia do Senhor. Se você está alheio, escondido, eu quero te contar nesta noite que Deus não está. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, diz a Bíblia. E eu acredito que esse hoje, ontem, hoje e amanhã, e o será para sempre, inclui pandemia. Deus continua o mesmo exatamente. Não foi, se a quarentena foi relaxada e alguns estabelecimentos puderam voltar a funcionar, eu queria te dizer que a palavra de Deus não sofreu nenhum relaxamento. Ela continua a mesma, eficaz, de promessa, de salvação, mas também de condenação. Então, meu querido que tem chamado, você que tem chamado de Deus, não brinque agora nesse tempo. Não brinque nesse tempo. O fato de nós não termos contato não te dá o direito de pegar o seu coração e deixar que Satanás se aloje nele, de deixar que os demônios se alojem nele e que você viva uma vida agora de rebelado, de escondido, uma vida distante daquilo que nós vínhamos caminhando.
Segundo ponto. Então, o primeiro ponto, postura do que foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus, mantenha a sua postura de cristão. De outra forma, no dia do Senhor, você dará conta de todos os seus atos, de todas as suas palavras. Segunda coisa, o campo do coração. Eu tenho pensado muito no campo do coração. Como é que anda o seu coração? Lembra daquela casa que havia um espírito imundo que habitava nela? De repente veio e limpou e enxotou, e o espírito ficou de longe olhando e viu que a casa estava limpa, adornada, porém não habitada. E o espírito convidou outros 7 espíritos, voltaram, alojaram, tomaram posse e fizeram a festa naquela casa. Muito cuidado para o seu coração nesse tempo, no seu coração limpo. A palavra de Deus no Salmo 81, no verso 12, diz assim: portanto, eu os entregarei aos desejos dos seus corações, e andarão nos seus próprios conselhos. E já é sabido que talvez seja a maior maldição que Deus pode lançar sobre uma pessoa, sobre um de seus filhos, é o entregar aos desejos do seu próprio coração. Para você que não gostava de vir à igreja, para você que não gostava de vir aos cultos, que achava pesado vir quarta, domingo de manhã, domingo à noite, porque tinha que idolatrar os seus filhos, porque tinha que idolatrar a sua casa, a sua cozinha, porque tinha que idolatrar o seu marido ou esposa, enfim, idolatrar qualquer coisa que seja, colocar coisas temporais em primeiro lugar e não Deus. Talvez Deus tenha te entregado aos desígnios do seu próprio coração e agora você não pode congregar. Tem buscado, já se editaram, publicaram livros sobre qual é a posição ou o tratado de Deus sobre o coronavírus, sobre esse tempo inédito, histórico para a nossa geração, de não poder congregar. Talvez você, alguns de nós, estejamos debaixo da mão de Deus, entregues ao desígnio do próprio coração. Você não queria congregar, agora você não pode. Mas nossos corações, não só nesse aspecto, mas você que não tem dizimado com medo desse tempo, Deus te entregará os desígnios do seu próprio coração, e chegará um tempo que você não poderá dizimar por não ter salário. Você que não tem servido a Deus, você que tem se entregado, se esquecido, se mundanizado, só porque não pode vir ao templo, não tem tido um contato com a carranca pastoral, que às vezes funciona como uma bandeira de alerta, só porque você não tem tido esse contato com as carrancas pastorais, para servir como um alerta, um chamado, não quer dizer que o seu coração esteja bom, não quer dizer que o seu coração esteja guardado e cuidado. Você precisa guardar e cuidar do seu coração. A palavra de Deus diz que do coração procedem as saídas de vida, tanto as coisas boas quanto as ruins, elas nascem de dentro do coração. Aliás, Jesus no Sermão do Monte, ele chega a dizer que não é o que o homem come que o contamina, mas é aquilo que sai da sua boca. Não é o que entra, mas o que sai, e o que sai porque estava no coração. O campo do coração precisa ser guardado. Cuidado para Deus não te entregar aos desígnios do seu próprio coração. Cuidado para nesse tempo você não se encontrar rebelado e com o coração vazio de Deus, dos princípios que te regiam, dos princípios que te conduziam no caminho cristão. A um ponto de sua casa estar limpa e os demônios se alojarem, fazerem ninho, dos demônios não tomarem conta de sua vida, dos demônios não tomarem conta do seu futuro. Não se perdeu nada daquilo que foi construído até aqui. Continua o princípio da autoridade espiritual, continua o princípio da Bíblia como revelação suprema, continua o princípio da comunhão dos santos. Nossa comunhão tem sido com uma ferramenta diferente. Nós não nos encontramos aqui cá na porta da igreja para conversar, se abraçar, enfim, como fazíamos até 40 dias atrás. Mas nós temos compromisso, nós temos horário, nós continuamos chegando na hora, no culto virtual às 19h30 na quarta, às 19h no domingo. Nós temos os departamentos se mobilizando. O seu compromisso com Deus não mudou, o seu compromisso com Deus não sofreu alteração. Nós continuamos crentes fiéis, compromissados com o horário, com responsabilidades, com sacramentos e ordenanças dispostas a nós.
como por exemplo, oração, leitura, dízimos, comunhão da forma que for possível, enfim, cuidado para que seu coração não esteja limpo, ausente de todos esses princípios que te regiam. Então, primeiro tema, a postura do chamado de Deus. Precisa manter a postura, não esquece que você é chamado de Deus, porque no tempo certo a mão de Deus repousará sobre ti. Segunda coisa, o campo do coração, não esquece que o seu coração precisa estar cheio das coisas de Deus, de outra forma você será entregue aos seus próprios desejos e desígnios. E para encerrar, do terceiro ponto, nosso alvo maior. Quantos de nós nesse tempo temos nos esquecido qual é o nosso alvo? E Efésios 4:13, nosso clássico texto da IBNE diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura do varão perfeito. Nosso alvo maior é chegar à estatura de Cristo. O seu alvo é encontrar a salvação, o seu alvo é encontrar a glória, o seu alvo é encontrar aquilo que Deus promoveu para você. Não perca de vista o seu alvo. O seu alvo não é se divertir, sentir prazer, porque você está impedido de vir à igreja, e ninguém agora na segunda-feira ou na quinta-feira, enfim, ou domingo depois da escola bíblica, irá te cobrar porque você não veio ao culto. Aliás, você deveria estar infeliz por não poder vir ao templo. Era assim com o salmista, era assim com os homens de Deus, eles lamentavam quando não podiam subir ao templo. E eu, João Braga, eu lamento profundamente não poder vir ao templo com os irmãos, ofertar, cantar, expressar a minha gratidão a Deus. Tenho feito da forma que é possível, mas tenho feito. O seu alvo não é ser um ímpio, o seu alvo não é ser um imundo, o seu alvo não é ser um injusto, largado ao léu, o seu alvo não é ser um negligente, um infiel a Deus. O seu alvo é a estatura do varão perfeito. Nosso alvo é encontrar Cristo na sua glória. Nosso alvo é encontrar a certeza de que o Senhor tem grandes coisas preparadas, reservadas e dispostas a nós. Então, meu querido irmão, pense nisso, na sua postura nesse tempo. Você que tem agido como se não tivesse vocação de Deus, reconheça e repense os seus valores, se arrependa e volte ao primeiro amor enquanto é tempo. Enquanto Cristo ainda te aceita, enquanto Satanás ainda não te aprisionou, você que tem entregado o seu coração a esse tempo, aos desígnios desse tempo, você que tem se deleitado com o mundo, se arrependa enquanto é tempo, volta ao primeiro amor, volta aos primeiros dias, às primeiras obras. Você que perdeu de vista o alvo da sua vida, o seu alvo supremo, volte-se. E como Paulo, prossiga na carreira, para o alvo da suprema vocação celestial, a salvação de sua alma. Não perca nesse tempo, não deixe que o coronavírus tire, não deixe que essa pandemia, que essa quarentena tire de você o que mais precioso você tinha, a aprovação de Deus sobre sua vida. Tenho lamentado e sofrido com aqueles que já se dispersaram, mas ainda há tempo de você reerguer, de você tomar as rédeas da sua vida e se entregar a Jesus Cristo para a vida e vida eterna. A palavra de Deus diz que Ele não desampara aqueles que o buscam, mas você precisa buscá-lo, você precisa se consagrá-lo, você precisa retomar a sua prática cristã nesse tempo. Eu quero orar com você, quero orar por você. E Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco Deus diante do Senhor, meu Deus, cada uma vida que me ouve, aqui em Goianésia, em outras cidades, ó Deus, em outros caminhos, ó Pai, em outros estados, ó meu Deus, famílias, ó Deus, que nos ouve, cada vida que nos ouve, ó Deus, não deixa, Deus, que se esfriem. A Tua palavra diz que haveria um tempo em que o amor de muitos iria se esfriar, mas que não seja com esses, ó Pai. Restabeleça a comunhão, restabeleça a vocação, restabeleça o propósito, restabeleça, Deus, a firmeza de coração, meu Deus. Em o nome de Jesus eu abençoo cada vida, Pai,
Em o nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada uma vida, Pai, nesta noite, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você.